O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. A Bíblia diz que ele é o penhor, a garantia da nossa salvação eterna. Eu quero comentar com você, eu quero meditar com você nessa manhã sobre esse assunto. Estamos falando a respeito do Espírito Santo de Deus e hoje eu quero meditar com você nessa temática, viu? Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Tiago Souza, você está na nossa jornada de oração. É o nosso tempo devocional aqui diário, de domingo a domingo, todos os dias aqui meditando na palavra do Senhor, falando com o Senhor e ouvindo a voz de Deus falar conosco. Eu peço que você curta, comenta, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo aí com mais vidas para que mais pessoas sejam abençoadas. O texto que nós vamos meditar hoje, abra aí a sua Bíblia, está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, o versículo 13 e o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Na carta de Paulo aos Efésios, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo começa a trabalhar essa temática da salvação em Cristo, da salvação pela fé, da salvação pela graça, e ele vai abordar algumas bênçãos que são inerentes dessa salvação, algumas bênçãos que fazem parte da vida dos salvos em Cristo Jesus. E o versículo 13 ele vai dizer que primeiro quem é salvo está em Cristo. Se você for ler aí os versículos anteriores, você vai perceber que ele começa dizendo: em quem também vós estáis, em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus, a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, sendo pregada, sendo ensinada, sendo ministrada de forma genuína, ela é poderosa para gerar salvação, ela é poderosa para direcionar as pessoas no caminho da salvação. Por isso a importância de meditarmos na palavra, de ouvirmos a palavra, de pregarmos a palavra. E ele vai dizer, o evangelho da vossa salvação. Depois de nele ter crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós já não vivemos mais num tempo onde se envia tantas cartas, como antigamente. O advento aí das mídias digitais, de celulares, telefones, WhatsApp, tudo isso, facilitou a comunicação à distância, mas até pouco tempo atrás, as cartas eram muito utilizadas para a comunicação de pessoas que estavam em lugares diferentes, em geografias diferentes. E nessa época das cartas, o selo era uma garantia de autenticidade daquela carta. Ainda hoje, isso acontece, mas com um pouco menos de frequência. Mas o selo é a garantia de que aquela carta é verdadeira. O selo é a garantia de que aquela carta ela vem com uma autorização de quem a enviou de verdade. E aqui o texto vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, pessoas que são filhos da salvação, que estão caminhando em direção à salvação, verdadeiros salvos em Cristo Jesus, nós somos selados, nós temos a autorização, a garantia de Deus de que nós fomos direcionados para a salvação através do Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida, então, é o selo de garantia. O Espírito Santo na nossa vida é o selo de autenticidade da salvação em Cristo Jesus. E o que eu acho interessante disso é que as pessoas que te cercam, as pessoas com quem você se relaciona, elas devem perceber em você esse selo de autenticidade. Porque o seu falar tem que ser o falar temperado pela vontade do Espírito Santo. As suas atitudes têm que ser atitudes direcionadas pelo Espírito Santo. Porque nós somos selados, é a garantia. Como vemos aí, às vezes, em filmes ou séries antigas, onde alguém envia uma carta para uma outra pessoa, derrete ali um pouco de cera e vai o selo em cima daquela cera para que aquilo seja a autenticidade real, a garantia real de que aquela carta é verdadeira. Da mesma forma é você. As suas atitudes sendo seladas, sendo direcionadas pelo Espírito Santo é que mostram se você realmente é
se você realmente está caminhando em direção à salvação. Que nós possamos então viver essa vida a partir do selo do Espírito, a partir da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da promessa de Deus, da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Né? Outra coisa que já não se vê hoje em dia com tanta frequência, mas os antigos vão saber disso, quando se comprava alguma coisa e não se tinha o valor total, né, para fazer o pagamento ali de forma imediata, deixava-se algo como penhor, como garantia de que o comprador voltaria para buscar. Né? Voltaria para buscar o penhor a fim de substituir o penhor pelo pagamento. Né? É como alguém que vai comprar algo, não tem o valor total, não, mas eu deixo o meu relógio como garantia de que eu vou, né, preparar, juntar o dinheiro e vou voltar para buscar aquilo que é meu. Né? O penhor é recebido de volta e o pagamento é feito. Da mesma forma, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa promessa, da nossa herança. O que isso quer dizer? É que o Senhor Jesus, ao ser levado aos céus, ao ser elevado aos céus, ele deixa uma garantia de que ele vem buscar a sua igreja. Então o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo na minha vida, é a garantia de que o Senhor volta para buscar aquilo que é seu por direito, aquilo que é seu por compra, por possessão. Né? A Bíblia vai dizer lá, na primeira carta de Pedro, que nós somos comprados, não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Então Jesus veio e pagou o preço, mas ele não levou aquilo que é dele, ele não levou a igreja ainda para a eternidade. E para que a igreja ficasse guardada aqui, o Senhor deixou o penhor, que é o Espírito Santo. Então chegará o dia que o Senhor vem buscar a igreja e vem buscar o penhor, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus na sua vida é a garantia, primeiro, o selo de autenticidade. Você tem que viver como uma carta autenticada, você tem que viver como algo que tem validade do céu. Aquilo que você diz tem que ter validação espiritual através do Espírito Santo. E uma segunda coisa é que, se você é cheio do Espírito Santo, você tem a garantia de que o Senhor Jesus volta para buscar, assim como a cada um daqueles que são salvos no nome de Jesus. Viu que essa palavra tenha te abençoado, que essa meditação tenha falado ao seu coração, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós vamos orar, eu convido você aí a fechar os seus olhos, a meditar junto comigo em oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, glórias e honras nós rendemos a Ti, louvor seja dado ao Teu nome, mais uma manhã, mais um dia. Na Tua presença, Senhor, mais um dia que podemos desfrutar da Tua doce presença nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, muito obrigado por esse tempo que estamos separando diariamente para falar contigo, para estarmos, Senhor, num relacionamento direto com o Senhor, ouvindo, Senhor, da Tua palavra, meditando na Tua palavra e sendo também, ó Deus, direcionados através dessa palavra de oração. Nós Te glorificamos e Te exaltamos. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo da promessa. Obrigado, Senhor, pelo selo do Espírito Santo nas nossas vidas. Que de fato o mundo possa ver em nós, possa enxergar em nós, Senhor, o selo de autenticidade dos céus. O selo de autenticidade da eternidade, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, que as nossas atitudes, que o nosso falar, que os nossos posicionamentos sejam direcionados pela vontade do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, eu também te agradeço, porque o Senhor, ao comprar a igreja, o Senhor, ao adquirir um povo para si, zeloso, especial, de boas obras, o Senhor deixou sobre nós um penhor de garantia de que o Senhor volta para buscar, Senhor. Por isso eu glorifico o Teu nome, ó Jesus, eu glorifico o Teu nome, porque eu sei que o Espírito Santo em nós é a garantia de que o Senhor vem buscar a sua igreja, a garantia de que existe um lugar preparado para nós. Então eu te peço, que cada um dos ouvintes dessa manhã, cada pessoa que está junto conosco, Senhor, nessa jornada de oração, seja cheio do Espírito Santo, seja selado com o Espírito Santo, receba o penhor da promessa, o penhor da herança de Deus, que é o Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Eu abençoo cada um dos Teus filhos, eu declaro a Tua graça, o Teu favor e a Tua proteção no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Que tempo abençoado, que tempo maravilhoso na presença de Deus. Viu? Todos os dias estaremos aqui, amanhã eu te aguardo, que o Senhor Jesus te abençoe e fique em paz.